Sejam bem-vindos ao nosso MesaCast. Essa é a primeira aula premium do projeto Jovens Empreendedores Digitais. Esse projeto é um projeto que está levando o empreendedorismo digital para o estado do Pará. É um projeto totalmente gratuito que visa qualificar alunos de 16 a 29 anos na temática de empreendedorismo digital. Esses alunos, eles vão ter uma formação de 4 passos. A primeira parte desses passos, o primeiro passo é criar uma ideia de negócios. O segundo passo é criar uma presença no meio digital. O terceiro passo é aprender a vender na internet. E o quarto e último passo é um conjunto de ferramentas para te ajudar a ser mais inovador e impulsionar mais ainda a sua presença e as suas vendas. E não para por aí. Além desses 4 passos, nós temos 24 kits de aprendizagem para complementar todo esse conhecimento de marketing digital, infoproduto, PLR, tráfego pago, social media e por aí vai. Esse momento faz parte da estratégia de formação do nosso curso, mas ele também é aberto para todo mundo que é entusiasta sobre esse tema no Brasil e no mundo. Por que não? Todo mês, enquanto durar o projeto, nós traremos empreendedores e especialistas da área de empreendedorismo digital para falar para vocês o que eles pensam sobre essas ideias de empreendedorismo digital, os desafios que eles enfrentaram. Se você quer saber mais sobre o projeto, siga o nosso @jovensempreendedores.digitais. Acompanhe nossos conteúdos e fique ligado nas próximas edições desse MesaCast. Eu sou a professora Amanda Conrado, sou aqui do Instituto Federal do Ceará e hoje vou estar mediando o nosso MesaCast. Hoje, nós vamos falar sobre como empreender no digital, os desafios, as oportunidades e a experiência de quem vive isso na prática. Estamos aqui hoje com 2 convidados, sejam bem-vindos, Liebe e Afonso. Obrigado pela oportunidade. A Liebe, ela é formada em gastronomia pela Universidade Federal do Ceará e atualmente é mestranda na mesma universidade. Ela trabalha unindo profissão e paixão, marketing e gastronomia. Empreendedora e pesquisadora de coração, escritora e empresária por opção. Curiosa e interessada por temas como mentoria, história e cultura alimentar, empreendedorismo, marketing e negócios. Um dos seus lemas é, segurem aí, resgato o meu passado e defino como eu quero conduzir o meu futuro. Afonso Alcântara é CEO e fundador das empresas WPRO, WGD Holding e Posting Rede Social. Conhecido hoje em dia por ser o criador da primeira rede social brasileira que já conta com 2,5 milhões de usuários. Ele é especialista em publicidade online e desenvolvimento de softwares para a web no Brasil e internacionalmente. Referência no YouTube, sendo top 3 sobre tema marketing digital, IA e developer. Ele é cientista de inteligência artificial. Afonso, ele vem trazendo ao mercado inovação e tecnologia de ponta em seus projetos. Bem, no quadro de hoje, nós iremos dividir em 3 partes. O primeiro bloco, nós falaremos sobre as histórias desses empreendedores. No segundo bloco, nós vamos falar sobre as oportunidades e desafios que eles percorreram e encontraram em suas trajetórias. E no terceiro bloco, nós vamos dar dicas práticas para quem quer começar a empreender no meio digital. Durante essa transmissão, vocês podem interagir com o nosso chat, acho que é aqui do lado, né? Que é a nossa produção que está aqui nos bastidores que vocês não estão vendo, mas nós estamos, vão passar para a gente as principais dúvidas, tá? Então, aguardo todos vocês, aí o pessoal aqui lá do Pará que está assistindo a gente, o pessoal de Ananindeua, né? Eu quero ver aí quem é que tem mais audiência, Ananindeua, Barcarena, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Moju, Portel, São Miguel do Guamá, Tomé-Açu, Vigia, Benevides e, claro, o Ceará, de onde a gente vem transmitindo essa live.
todas as outras pessoas também se sintam abraçadas nesse momento de hoje. Vamos então para o nosso primeiro bloco, que são as histórias empreendedoras. Vou começar com a Liebe, né, da preferência às damas. Liebe, você vem da gastronomia, certo? Mas também leva o marketing e a pesquisa científica para os seus projetos. Eu quero saber como foi o processo de unir duas áreas que são aparentemente distintas e transformar elas em um negócio, né? Conta pra gente como foi tudo isso. Bom, boa noite a todos. Na verdade, para mim, não são áreas tão distintas, porque ambas falam sobre pessoas. Ambas eu consigo aprender a lidar com pessoas. E aí, eu sempre fui apaixonada por marketing, mesmo antes de saber o que era marketing, porque na minha cabeça era publicidade. E eu tive uma grata surpresa de encontrar gastronomia na faculdade, né? E com o tempo eu fui estudando, fui aprendendo. Meu marido, na época era namorado, trabalhava com marketing digital. E eu pensei, poxa, dá para unir esses dois. Tem um match bom aí. E foi logo quando chegou a pandemia. E eu não via ninguém falando sobre marketing para gastronomia, muito menos para os pequenos. E quando chegou a pandemia, os pequenos se desesperaram, porque o negócio deles era muito boca a boca, não tinha muito digital. Aí eu abri o StreamYard da vida, o YouTube, fiz 2 semanas de lives seguidas para ajudar os pequenos empreendedores a terem seu negócio divulgado por meio do marketing digital. E aí surgiu. Aí eu uni os dois e estou até hoje. Excelente. Aproveitando, né, fala um pouco para o pessoal no que consiste, né, a tua página do Instagram, o que é que você fala, né, unindo um pouquinho aí a gastronomia e o marketing. Pronto. Exatamente, eu dou aulas. Eu tenho 2 perfis, né? Eu tenho um onde eu pratico o que eu dou na aula e um de aulas. Nas aulas eu ensino sobre marketing, descomplico o mundo do marketing digital de uma forma bem prática, porque a gente sabe que quem trabalha com gastronomia tem que estar ali ligado na produção, tem que estar no atendimento, tem que estar fazendo precificação. Então, o marketing é um a mais que ele vai ter que fazer, que é super importante, né? Ele necessita fazer. E ele é uma pessoa só para fazer tudo isso. Então, eu tento deixar o mais prático possível para que ele consiga aplicar isso no dia a dia dele. E aí, esse ano, eu comecei meu projeto, resolvi cair de cara no Aconteceu na Cozinha, que é onde eu pratico tudo que eu dou nas aulas, né? Eu conto histórias por meio da gastronomia. Por que o nome da pizza Margarita é Margarita, como surgiu o brigadeiro. Vocês sabiam que bacalhau não é um peixe? Ele não é um tipo de peixe, ele é um método de conservação. Essa eu não sabia. É que nem carne de sol. Carne de sol não é uma carne de sol, é um tipo de um método de conservação feito com carne. E aí eu resolvi contar isso para o mundo aplicando aquilo que eu estou ensinando. Excelente, excelente. E aí, com a história da Liebe, a gente percebe, né, que o marketing digital, ele pode ser aplicado para qualquer nicho de negócio, é óbvio, né? E aí, em cada nicho vai ter uma peculiaridade, né? E no caso da Liebe, é o nicho da gastronomia. Vamos agora, né, fazer uma pergunta aqui para o Afonso, ainda sobre essa questão da trajetória, do início, né, da carreira dele como empreendedor digital. Afonso, você começou sua jornada criando soluções digitais. Ele já falou para mim que desde 11 anos ele já estava na frente do computador. E hoje lidera projetos inovadores, né, e bem ousados, como a rede social brasileira Posting. Como surgiu a ideia de empreender nesse setor e quais foram os maiores desafios no seu início? Primeiramente, boa noite a todos, né? Eu acho que é uma grande oportunidade estar aqui, né? Essa aula, trazendo, acredito que um pouco do nosso conhecimento e eu acho que espero contribuir de uma maneira bem significativa. Eu sempre tive a vontade de empreender, né? Essa vontade, fui CLT, passei pelo processo ali, né, de CLT, mas eu sempre tive essa questão de querer ter o meu negócio, né? Que é um processo que muitas vezes você precisa ter a oportunidade de conseguir fazer isso, né?
no sentido de que, às vezes, você está ali no trabalho, mas você não pode deixar o trabalho para empreender, porque não existe ali uma oportunidade. E essa oportunidade surgiu para mim, né, de empreender, de abrir o meu negócio. Foi daí que eu dei o start, né? Se eu quero fazer isso e vou levar meus projetos para frente com isso, né? Foi daí que a gente decidiu abrir a nossa primeira empresa, que é a WPro, que é uma agência de marketing digital, que já tem aí 12 anos de mercado, mais de uma década, né, trabalhando com esse setor de desenvolvimento de software, de site, posicionamento de negócios na internet. Então, antes da WPro, a gente já trabalhava em uma gráfica, fazendo esse processo de marketing digital, o mesmo processo que ela passou, que ela não sabia o nome, que era marketing digital, a gente chamava publicidade, né? Uhum. Então, a gente vem de uma época que esse nome não existia, né? Então, nós dois aqui somos dinossauros do marketing digital, eu gosto de chamar dessa forma. E comecei a empreender com esse âmbito de querer conquistar, né, esse espaço, que era um oceano azul. Hoje, muita gente fala de marketing digital de uma maneira em setores nichados, outros mais abrangentes, mas que é um mercado que ele tende a crescer cada vez mais, porque ele está aliado ali à publicidade, né? E as empresas precisam vender. E a melhor forma de aprender isso, né? A gente hoje em dia tem a ferramenta na mão, que é o YouTube, a internet como um todo. E eu aproveitei também essas ferramentas para aprender, né? Com outras pessoas que também estavam ali compartilhando conhecimento. E eu acho que o meu âmbito de crescimento, né? E as coisas que a gente conquistou ao longo do tempo, né, cabe também às pessoas certas que a gente encontrou nesse meio do caminho, nossa equipe, quem te formou. Isso fez a gente chegar bastante longe, né? Graças a Deus, com muito empenho. E empreender é isso, né? Você começar do zero. O melhor empreendedor, eu acredito que é esse, não é aquele que recebe a herança e monta um negócio. É aquele que passa pela dor mesmo, vai do zero, faz um pequeno investimento, né? Para você ter noção, meu primeiro investimento em marketing foi a minha rescisão, que eu recebi da empresa que eu trabalhava como CLT, e eu aluguei uma salinha e peguei os meus R$ 800 que sobrou e investi no Google Ads. Na época era o Então, Google. aquela história que empreendedor é aquele cara que assume risco, tu Pronto. levou à risca essa Totalmente. história. Inclusive, meu filho já tinha nascido e todo mundo dizia, você é louco, você vai empreender, perdeu um emprego aqui de carteira assinada. Eu disse, olha, eu ainda tenho uma oportunidade aqui, a minha mãe ainda é viva, a avó do meu filho ainda é viva, ajudam nesse processo. E assim, eu tenho que arriscar agora, né? Que bom que deu certo, né? Toda vida que a gente acerta de primeira, né? Às vezes você vai empreender, fale várias vezes ali no processo, mas pode-se dizer que foi sorte, no sentido de que acertar de primeira é sorte, né? Na parte de empreender. Você às vezes bota muito empenho no negócio e não vai para frente. Às vezes não é só esforço, tem que ter ali a oportunidade também acontecendo na sua vida para as coisas acontecerem. A gente vai falar mais sobre os desafios de empreender no próximo bloco, já já. Né? Mas eu queria ainda falando assim do teu histórico, né? Sim. Como foi que surgiu essa ideia da posting, assim, né? Que é o fato mais curioso dentre os empreendimentos que ele tem, né? Que ele é CEO, é chefe, né? Executivo. Para quem não sabe, né? Não está habituado com essa expressão, né? CEO, ele é o dono, tá? É isso que quer dizer. Né? A posting, eu acho que é a mais interessante, né? Isso. A Posting, ela surgiu dessa empresa mãe, que é a agência, né? A WPro. É um projeto que vem desse conhecimento que a gente acumulou ao longo desses 12 anos, trabalhando com marketing, com publicidade e observando o que as pessoas estão querendo, né? Que elas estão buscando. Muitas vezes elas não sabem o que elas querem, né? Então a gente precisa ofertar isso para elas, né? Criar algo que elas enxerguem e entendam aquilo. E a gente viu que as redes sociais hoje em dia, né, elas estão muito em volta do algoritmo de bolha, que é aquele algoritmo que quando você pesquisa um assunto ou vê um vídeo durante um determinado tempo, a rede social entende isso e entrega para ti só aquele tipo de conteúdo. Assim, por que tem que ser assim? Por que a gente não pode criar uma rede social que é diferente, onde o feed ele é cronológico, você publica, vai para todas as pessoas, e não há necessidade de você influenciar as pessoas a verem determinado conteúdo, né? Então, a gente traz de volta para quem, de alguma maneira, conheceu o Orkut aí, aquela sensação de uma nova internet que tinha naquela época, né?
Então, a gente quebra essa tendência que existe hoje e traz uma rede social que a gente gosta de dizer que ela é diferente de todas, porque realmente é, né? E a gente desmancha esse algoritmo de bolha e traz de volta a internet que a gente acredita que é interessante, que é bacana de se utilizar, sem aquele extremismo, né? No sentido de ter lados políticos, aquela coisa toda, é todo mundo junto ali, compartilhando suas ideias e fazendo a coisa acontecer. Gabi, tu que usa bastante o Instagram, né? Porque você desenvolve bastante conteúdo ali bem bacana no Instagram, né? Tu acha que a ausência desse algoritmo ia te favorecer em alguma coisa? Mas com certeza. E ela já é usuária. E ela já tem o perfil da Post? Já convenceu Já. aqui. Olha aí, mais uma. Não, mas com certeza. É minha ferramenta de trabalho, não tenho como negar o Instagram, o TikTok. Mas, como ele falou, né, tem horas que satura, tem horas que o algoritmo me entrega sempre a mesma coisa e eu fico na bolha, eu não consigo sair para ver o por fora, eu não consigo dar espaço para os pequenos, eu não consigo dar espaço para quem está começando agora. Eu achei a proposta fenomenal. Excelente. Eu disse que eu não ia fazer essa pergunta no ar, né? Sim. Mas eu vou fazer, né? Fique à vontade. Se chegasse, Afonso, uma pessoa assim, ó, tá aqui, ó, 100 milhões. Eu quero que você faça um algoritmo na Posting para patrocinar o meu negócio. E aí? A Post, ela é um propósito, né? Eu acho que hoje, graças a Deus, com muito bem, eu vivo confortavelmente. Se eu manter isso que eu tenho, eu já estaria muito feliz. Né? Mas eu acho que para a gente alcançar mais pessoas, a gente precisa, né, ter mais investimento. A gente recebeu, né, o investimento já de uma grande empresa, que é o Google. O Google já injetou 1,5 milhão de reais no Google Cloud, né? Então, a gente faz parte do programa deles, do Google Cloud for Startup. Recebemos também investimento do grupo hospitalar Lift Complexo, com o Dr. Davi Pontes, investimento de 6 milhões de reais em cima disso. Então, é algo que já está se formando, mas ainda não é o suficiente, por incrível que pareça, para levar isso para frente, porque é um projeto que precisa de muita grana no sentido de data centers, servidores, né, que é onde fica armazenado esse projeto, é um custo muito caro, não é barato. Você ter noção, por dia é uma média de 5 mil reais que é gasto em processamento de dados. Nossa, é muito então, assim, imagina aí 2 milhões de pessoas utilizando uma ferramenta, postando foto, escrevendo texto, né, seguindo as pessoas, gerando esse processamento de dados, isso tem um custo, né? Sim. Não é uma mágica, né? Isso está dentro de um computador que vai processar essas informações. E a gente tem os servidores do Google, né? Em relação a isso, que fica lá no Vale do Silício, lá na Califórnia. Então, para que esse servidor rode, ele precisa de combustível. Nesse caso, são os investimentos. Se alguém chegasse para a gente, né? A gente tem eu tenho um propósito pessoal de abrir o capital em até 49%, no máximo. Ou seja, o restante do capital, que é os 50%, fica sobre o meu comando, porque eu acredito que na vida a gente tem poucas chances de ter um projeto de escala nacional ou, quiçá, mundial. Né? E esse foi um grande sonho meu. Assim, por que eu vou vender o meu sonho, né? Assim, a que ponto leva de você vender o seu sonho e ficar só pensando ali com o dinheiro, né? Eu acho que a gente tem que ponderar isso daí, né? Sobre uma qualidade de vida boa, que você pode dar para os seus filhos, sua família, né? Conseguir alcançar o seu objetivo, que é uma rede social de nível nacional, internacional, mas às vezes a gente precisa desse combustível, desses investidores que vêm, chegam e dizem assim, olha, eu vou apostar nisso, eu vou fazer um investimento, e a gente está justamente nessa segunda rodada de investimento de capital, que a gente está captando esse outro investimento, né? Que aí é uma rodada bem mais significativa que vai realmente transcender. Mas é um processo longo, né? Não é uma Então, coisa... se tiver alguém aí que queira patrocinar, viu? Estamos abertos, né? Estamos abertos. Alguém que tem aí meio milhão, pelo menos uns 500 milhões de reais, Ixi! dá para começar. Sim. De onde a gente tira esses números, né? A gente fez um estudo com base nas outras redes sociais, né? Como foi que funcionou o Twitter no começo, o Instagram? Qual o tipo de rodada que eles precisaram para suprir isso? Então, todo projeto de rede social, no começo, eles precisam desse investimento. Porque sem isso, você não consegue fazer a máquina girar. Porque é caro, não é uma coisa barata.
Sim, sim. Tráfego pago, né, para nosso público aqui, nossos alunos que estão estudando marketing digital, né, uma das coisas que eles estudam lá nos kits de aprendizagem é tráfego pago, né? Tráfego pago funcionaria na Posting? Funciona, né? Tanto é que a gente tem os nossos anúncios patrocinados, funciona na concorrente, né? Funciona na concorrente, trazendo esses usuários para conhecerem a plataforma. A gente teve um alcance bem significativo de maneira orgânica, né? Que é sem pagar por isso, saindo na mídia, com esses convites como o de vocês. A gente faz questão de participar, porque isso traz novos usuários, a gente compartilha a nossa experiência com as pessoas ao mesmo tempo, mas o tráfego pago, ele é cabal nesse tipo de projeto para que você possa alcançar de maneira massiva novos usuários e fazer com que eles Mas entendam. dentro da Posting, dentro da Posting vai ter? Tem, já existe, que é o Posting Ads. É uma maneira que a plataforma tem de se monetizar, não tem como você gerar receita, pagar a conta no final das contas, né? Sem o Ads, né? Que é essa monetização. Mas existem maneiras de você gerar publicidade sem agredir o usuário, né? Sem aquele volume massivo de publicidade. Acredito que existe esse caminho, né? A gente vê a concorrência ali brutalizando em cima dos usuários, enxurrada de anúncios, e tem maneiras mais brandas de fazer isso sem fazer essa questão toda, né? Sim, se eu estou buscando aqui a fala da Lieb, né? Resgato o meu passado e defino como eu quero conduzir o meu futuro, né? Eu enxergo nos dois empreendimentos que nós estamos aqui, né? A Lieb como empreendedora digital, né? E o Afonso aqui com a Posting, né? Uma característica muito similar, que é a questão da responsabilidade social. Exato. Né? Propósito. O propósito. E era algo que eu ia até comentar, que o digital, ele é muito rápido, muito dinâmico e ele dá a sensação de ter resultados muito rápidos. Então, ele veio com uma ideia de que os negócios tinham que ser descartáveis. Com o dropship, afiliados, por exemplo, testou, não deu certo, passa. Testou, não deu certo, passa. Testou, não deu certo, passa. E a tendência do futuro é ter um legado, né? É ter um propósito. Eu achei fundamental essa tua fala. Isso eu lembro até de uma luta que teve do Mike Tyson, lutador. O único cara que conseguiu vencer o Mike Tyson era um cara que tinha um propósito. A mãe dele tinha morrido recentemente, né? E a mãe dele disse, você tem que ganhar essa luta. E o cara venceu o Mike Tyson, não lembro exatamente o nome dele. Mas o cara conseguiu vencer o melhor lutador do mundo, que era improvável. Por quê? Porque ele tinha um propósito mais forte, né? O Mike Tyson queria só fama, né? Dinheiro, aquela coisa toda. Então, quando você leva o propósito, seja ele familiar, ou de um filho, ou de algo que você almeja, né? Eu acho que ele tem mais força do que qualquer outra coisa. Quando você ganha, as pessoas ganham com você, né? E isso é muito mais forte do que você sozinho. Excelente, eu estou adorando, gente, a nossa conversa, porque ela saiu do rumo do que a gente esperava, que era falar de empreendedorismo digital mesmo, ferramenta, e ela está indo para uma pegada, né, para mostrar para vocês, né, inspiração, né, para mostrar para vocês que o que vale muito mais é o propósito. Não adianta eu começar um negócio sem propósito, porque a probabilidade de eu perder esse negócio no meio do caminho, né, é bem maior. A gente tem aqui, né, o Paulo Cícero está falando que ele já tem a rede do Posting. Olha aí que legal, né? Você já é um usuário antigo ou novo, né? Estão perguntando aqui, Paulo, se você já é um usuário antigo e por coincidência, né, caiu aqui na nossa mesa cast, ou se você fez recentemente, né, o seu perfil, isso, né? Pessoal, então vamos agora, né, para o nosso segundo bloco. E nesse segundo bloco nós vamos falar sobre as oportunidades e os desafios nesse meio digital, tá? Lieb, no setor da gastronomia e da cultura, como que o digital pode ser uma ponte entre a tradição e a inovação? Gente, eu amo essa pergunta. Por quê? Tem uma frase que eu adoro que fala que a inovação está no passado. Sim, sim. Aí casou perfeitamente de ter o Afonso aqui. E eu entro no post e tenho a grata surpresa de ver as comunidades que lembraram o Orkut. Então, para mim, o digital ele não vem para esquecer a tradição. Às vezes a gente enterra, né, o que era interessante. Né? Exato. O digital ele vem para mostrar para quem está lá na frente o que é que eu tenho de bom aqui atrás.
Então, eu acho que é isso. Inclusive, com o meu perfil do Aconteceu na Cozinha, eu quero resgatar isso. Eu quero trazer, a história, por exemplo, a Quinta do Caranguejo. No mestrado, minha pesquisa é sobre a Quinta do Caranguejo. Só um instante. Como a gente tem aluno do Pará, não sei se todo mundo sabe disso, mas aqui no Ceará a gente tem, né, quinta-feira é um dia tradicional, onde todo mundo sai para comer caranguejo. Caranguejada. A caranguejada. Mas vocês sabem a história? Como que surgiu? Culturalmente, Não. né? Aproveita e conta aí que eu quero saber. Eu quero saber. Pronto, na verdade foi o Chico do Caranguejo, Empresário daqui um da empresário daqui de Fortaleza, que quando ele veio para Fortaleza com o pai dele, ele já vinha vendendo caranguejos. E aí o pai dele faleceu, ele ficou à frente dos negócios e ele comprou uma barraca lá na Praia do Futuro. Só que essa barraca era só para ser um galpão, para guardar os caranguejos que ele fornecia. E aí chegou um casal de São Paulo perguntando para ele se ele poderia fazer uma caranguejada para eles e eles tocarem violão e comendando, né? Aí o Chico, tá, vamos ver. Aí ele fez, foi um sucesso. Aí ele repetiu na outra quinta, foi outro sucesso. Repetiu e tá aí há mais de 40 anos A com a Quinta do Caranguejo. Cultural, né? Exato. E aí você para e pensa, gente, será se as pessoas... A gente agora não sabe a história. Quem é do futuro vai saber. Então, para mim, o marketing digital ele é um álbum de fotografias que eu vou mostrar, porque hoje em dia a gente não tem mais o costume de ter álbuns de sentar, mostrar, olha, aqui foi minha festa de aniversário, aqui era fulano, aqui era ciclano, não tem. E aí, o marketing, para mim, é uma ferramenta de fortalecer a tradição e fazer da tradição uma inovação. Eu te respondi? Eu acredito que sim, né? Não sei se ficou claro aí para o pessoal aí da nossa audiência, que a Elziane, vendo aqui o Elziane de Breves, né? Nós temos aqui o Marco David, que é daqui do Ceará, é aluno do Exército, né? O Rodrigo Abde está falando, né, que está gostando muito dessa experiência compartilhada de vocês, tá? E falando, né, não sei se ficou claro para a nossa audiência, mas para mim ficou muito claro, que quando você começa falando, né, a inovação está no passado, você fala assim, como assim a inovação está no passado? Né? Como assim? Mas, na verdade, o que ela contextualizou para a gente é que dá para você olhar para o passado e resgatar esse passado, trazendo o bom que tem nele, reformulado. Né? Reformulado. Não, a inovação não é uma negação. E a gente vê muito esse movimento da inovação de, eu tenho que criar algo totalmente novo. Inovador. Exato. Né? Tem aquela frase, né? Nada se cria, tudo se copia. Para mim, nada se cria, tudo se adapta. E cada adaptação é uma criação. Sim. Então, é uma reformulação. Sim. Massa. Então, vamos lá, Afonso, vamos para a sua pergunta. O marketing digital e a inteligência artificial mudaram completamente a forma de empreender. E vem mudando mais ainda. A inteligência artificial está uma loucura, né? Sim. O que você enxerga como o próximo passo para quem quer entrar nesse mercado, nesse contexto aí, com tudo isso? O marketing digital, ele força com que a gente estude constantemente, né? Ainda mais agora, com as IAs da vida, né? Faz com que ou você, toda semana, sabe o que está acontecendo, ou você vai ficar para trás, né? Como ela falou, PLR, né? Infoprodutos, esse tipo de coisa. Muda, a onda vai mudando. Quem é que ganha? Quem surfa primeiro. Né? Então, teve a onda do chat GPT, que a gente aproveitou muito. Na época, a gente começou a falar do chat GPT no YouTube, e ninguém estava falando sobre isso, né? A gente criou um portal falando sobre o chat GPT, ganhou muito tráfego em cima disso, publicidade, né? Então, quem entende quando isso vai começar, não é muito fácil, né? Você tem que ter um termômetro ali do dia a dia. Como é que você consegue isso, né? Acompanhando os lançamentos, esses eventos que tem, né, das Big Techs, que acontece sempre constantemente, para você saber qual é o próximo passo, né? Eu considero literalmente como se fosse um jogo de xadrez. Você tem que olhar o que está acontecendo no mercado e tomar decisões, né? Porque isso muda muito rápido. Às vezes você confia 100% lá numa rede social Y ou X, o seu negócio, aposta tudo nisso, e de repente o jogo muda, aparece a post e leva todo mundo embora. Eita. Então, é mais ou menos isso, né? Isso pode acontecer com a gente também, né? Porque a gente vê muitos negócios e empreendedores, pessoas que dependem diretamente daquela plataforma.
você tem que ser multiplataforma, né? Para que quando mude o jogo, você não seja eliminado, né? Na pandemia, como a gente estava conversando aqui anteriormente, quantos empresários a gente viu chorando, implorando para tentar entender o marketing digital de uma maneira muito acelerada em um momento de crise, porque ninguém estava nem aí. Só que quando veio o problema, tinha que ter uma solução. Quem tinha para ensinar, por exemplo, ela, né? Assim, como se posicionar de uma maneira melhor no marketing digital nesse período que é tão difícil. Então, o marketing digital ele vai muito disso, de você saber qual peça vai se mover antes dela se mover. É um jogo de xadrez, literalmente. Então, assim, você falou que a maior chave é ter conhecimento. É buscar conhecimento, igual é TBLU. Então, os nossos alunos que estão aqui ouvindo já estão no caminho certo, porque eles estão buscando conhecimento. E é interessante o que ele falou, porque, gente, todo curso que eu começo a dar, na primeira aula eu falo, olha, é o seguinte, pode ser que o Facebook atualize no meio da aula. O botão que estava aqui vai estar em outro lugar. E eu vou ter que procurar esse botão junto com vocês. Então, realmente, é um conhecimento que você tem que construir diariamente. Exatamente. Acontece muito na agência, né, que a gente tem de marketing digital e tráfego pago, às vezes está com uma live ali com o cliente, ele fala, como é que faz isso? A gente que está dentro disso, assim, tem que procurar porque já mudou. Então é uma loucura, né? Em uma semana, em um dia, muda todo o jogo e você tem que estudar de novo. É assim, ou você fica propenso a fazer isso, ou então você fica para trás. É verdade. Nós temos aqui no chat, né, o Raulson falando que utiliza a IA para ajudar os alunos a alinhar suas aptidões e potencialidades locais, né? Então, realmente, né, é uma nova tendência que a gente não tem como mais fugir, né, nesse mercado, em qualquer que seja a área. Na gastronomia, Liebe, tá para utilizar? Tem algum exemplo assim que você já viu aí de utilização de IA na gastronomia? Com certeza. A gente usa muito a IA para clarear as ideias, né? Eu vou falar no caso do mestrado. No caso do mestrado, a gente usa muito para clarear as ideias. Por exemplo, eu preciso... Pronto, eu vou falar do Aconteceu na Cozinha. Eu preciso saber a história do bacalhau. Aí eu peço ajuda, eu pesquiso em 3 IAs diferentes para ver a incongruência delas e depois vou para os livros para ter a certeza, porque eu também não posso dar uma informação falsa, né? Então, eu uso a IA na gastronomia para me dar um norte do que eu posso pesquisar e de até onde eu posso ir, sendo verdadeiro ou falso. Já na agência, por exemplo, eu uso muito para operacional. A IA para operacional é perfeito para fazer código, para fazer cálculos rápidos, para ajudar no... Eu estou com esse problema, como que eu posso solucionar? Eu uso bastante para o operacional. E para o mestrado, para não tirá-lo, né? Eu falei da Aconteceu na Cozinha, falei da agência. No mestrado eu também eu trabalho mais na parte da escrita. Porque muitas vezes a gente fala de um jeito, acha que vai ser entendido daquele jeito, mas não está claro do jeito que está na sua cabeça. É verdade, né? Porque quem escuta pode escutar uma coisa diferente do que você quis comunicar, não é isso? Exato. E aí no mestrado eu construo o texto todinho, aí jogo nele e pergunto, está claro o que você entendeu do que eu quis falar? Aí ele me fala lá direitinho, o meu tem até nome. Eu dei nome para minha IA. E aí eu pergunto, ela me fala, olha, eu entendi isso, isso e isso. É ótimo, era o que eu queria falar, então top. Se não, me ajuda a reescrever de uma forma que fique mais clara, mas sempre sendo algo que parte de mim, porque tem a questão do plágio e tal, que não pode ser usado conteúdo totalmente de IA, né? Excelente. Na publicidade, de uma maneira geral, né, e no marketing digital mais especificamente, a responsabilidade pelo que a outra pessoa entende é de quem comunica. Exatamente. Né? Então, é muito importante isso que a Liebe está pontuando, gente, para a gente que está estudando aqui marketing digital, empreendedorismo digital, porque muitas vezes eu vejo algumas posturas de empresários julgando o cliente, dizendo, o cliente não entendeu, o cliente não tem capacidade de entender, quando, na verdade, a responsabilidade por educar o cliente é nossa. É nosso empreendedor também, né? Não, principalmente, né? Como você comunicou isso. E as pessoas têm cabeça diferente, né? Sim, então tem que ser uma comunicação que passe uma mensagem clara para todo mundo que lê, né? Sim. Nas aulas, por exemplo, eu uso muito isso. Eu chego, olha,
Lume, que é o nome da minha, né? O nome da tua IA é Lume. Lume, que vem de Lumière. Se alguém aí tem um nome para sua IA, porque eu achei curioso, porque eu não tenho, a minha coitada, né? Bota aí o nome da sua IA para a gente ver. A minha é o Lume, porque ela me ilumina. E aí eu chego para ela e falo, Lume, precisa ensinar funil de vendas de uma forma bem descomplicada, focada em gastronomia. Pensei nesse formato, o que você acha? Aí ela me ajuda a construir todo... É outro mundo. É um novo mundo. Justamente. O José Carlos, ele está falando assim, ó. Eu acho que essa pergunta é para posting. Como se blindar para que o seu negócio, à medida que for crescendo, não caia na mesmice das demais redes sociais? Você já falou um pouco de proposta, mas... Sim. Toda rede social é uma comunidade, né? As pessoas estão ali para se relacionar. E essa pergunta foi muito inteligente, porque eu já recebi ela outras vezes, inclusive de jornalistas e tudo mais. O que acontece é o seguinte, na post, como o feed lá, ele não é o algoritmo de bolha, quem vai definir esse comportamento são as pessoas. Então, existe maneiras, né, através das comunidades de interesse, de você se relacionar com essas pessoas. O que é que faz uma rede social cair na mesmice? Padrões. Como o feed é cronológico, né, e a gente tem essa vantagem por ser assim, não tem como criar um padrão, porque não é um algoritmo que está ditando, ó, vai por aqui, vai por ali. Então, esse padrão é quase que meio que impossível de ser criado, porque quem está publicando é o usuário, o algoritmo entrega de maneira cronológica e as bolhas elas deixam de existir, né? Então, o que é o padrão? Por exemplo, na área de estética, vamos dizer que uma atriz lá internacional, como a Kim Kardashian, uma atriz aqui do Brasil mesmo, faz lá um preenchimento labial. Aí todas as mulheres saem copiando o mesmo tipo de procedimento estético. Uma roupa que foi utilizada, não, quero comprar essa roupa porque a influenciadora está usando aquela roupa. Então, quem está criando o padrão é o algoritmo, né? É esse algoritmo que a gente chama de algoritmo de bolha. Você é seguidor daquele influenciador e por isso que o nome é influenciador, porque ele realmente vai te influenciar. Porque o algoritmo só vai entregar o conteúdo dele. E a partir do momento que você só vê aquele conteúdo, você acredita que aquilo é a verdade e você vai criar um padrão. Então, que é a bolha que a Lieve falou. Que é exatamente essa bolha. Quando você não tem isso, a quebra de padrão ela é totalmente absorvida por conta dessa metodologia. Aí, deixa eu ver se eu entendi. Então eu tenho lá meu posting, né? Aí eu publiquei uma coisa hoje às 7h41. A Liebe publicou às 7h42. Você é nosso amigo em comum. Então vai vir obrigatoriamente a minha postagem e a dela. Não só o comum, são 3 tipos de feed, né? O orgânico, que é o geral, que é o principal, você publica, vai para todo mundo que está usando a ferramenta naquele momento. Não necessariamente ela ter o aliado, né? Que a gente chama de aliado. Tem um feed particular, que é o dos aliados, das pessoas que você segue, né? E tem o feed em alta, que é as publicações que tiveram mais likes, mais comentários, né? Mas o feed cronológico, tanto é que tem um movimento muito interessante, que se você abre a post amanhã, é bom dia, né? Parece que todo mundo está se comunicando entre si, né? Aí, boa noite, aí a pessoa está aqui, agora eu estou jantando, estou comendo aqui. Existe essa questão e isso causa muito engajamento. Porque a comunidade, ela nasce daí, da comunicação presencial e do tempo, né? Sim. Então, se é de noite, agora eu estou jantando, estou tomando um vinho, algo do tipo, né? Então, as pessoas vão criando esse relacionamento e o engajamento vem daí. Legal. Eu acho legal, só pontuando, né? Em uma das aulas, eu justamente falo sobre isso, que as redes sociais deixaram de ser redes sociais para serem redes de interesse. Porque você parou de ter a questão do seu círculo social, de acompanhar quem você conhece, para seguir pessoas com quem você se interessa pelo pensamento. E a post vem justamente na contramão, né? Ela vem justamente voltando a trazer o bom dia, olha o que eu estou comendo. Tem uma pergunta que é bem pertinente, fala assim, e os influenciadores vão vir para a post? Eles são totalmente bem-vindos, né? Só que eles não vão ter a mesma força que eles têm nas outras redes sociais. Para que eles ganhem essa força novamente, é necessário interagir com a base de usuários. Não é só ser famoso que você vai ganhar lá milhares de aliados, né? Por conta dessa necessidade da interação para que você possa conquistar isso. Excelente. Eu já vou criar minha conta da post, terminar aqui, né? Vou só comer e depois eu vou criar, né? A prioridade vai ser essa. O Raulson está falando
Lieb, que ele tem uma aluna, o Raul é o professor, né, que ele tem uma aluna que vende docinhos. Estou tentando trabalhar com ela para ampliar o negócio, utilizando a culinária e a cultura para esse, né? Sim. Olha que legal. Legal, docinhos, então, tá vendo, né? Então, pergunta para você, que era porque foi uma pergunta, né? Foi mais um comentário, né? né? Um comentário aí que ele está tentando integrar a cultura paraense nesse negócio. Que você é uma defensora dessa questão da cultura, né? Não, com certeza. A cultura assim, até trazendo o que o Afonso estava falando, duas tendências para daqui a 10 anos é justamente a parte da tecnologia das IAs e geração de comunidade. E você não gera comunidade se não tiver conexão, você não gera comunidade se não tiver pertencimento. E a cultura está lá na base. Então, quando você defende sua cultura, você defende a linguagem, você defende a comida, você gera essa conexão. É uma venda sem ter motivo, é uma venda por conexão. Porque nessa cultura da inovação, muito se pregou da gente criar produtos mais com características mais padronizadas, mais mundializadas, né? Nessa cultura de inovação, de vender para o mundo, né? E eu acho que essa sua fala, ela defende meio que o movimento oposto, que é um movimento de cultura, de tradição, de resgatar raízes, não é verdade? Exato. Inclusive, a própria indústria está percebendo isso e está cada vez mais apostando em produtos que são regionais, como a gente chama, né? Uhum. Eu não sei se vocês viram, mas agora tem umas panelinhas eu não sei se é da Sadia, tem umas panelinhas que são comidas tradicionais de cada região. Aí tem feijão tropeiro, tem feijoada, tem... Tem maniçoba, hein? Será que tem maniçoba? Se tivesse, eu comprava na hora. Bacana. Então, já temos aí uma indicação, né, de uma tendência. Quem está trabalhando aí no projeto Jovens Empreendedores Digitais, com essa área da gastronomia, né? Ficou aí a dica que o Raul aqui puxou e a Lieb confirmou, né? Investir aí na questão cultural, né? Dá bom. E para finalizar a pergunta desse bloco, né, o Marcos Davi está falando aqui, está perguntando, né, como equilibrar os riscos e a segurança na hora de empreender. Eita, essa pergunta aqui é difícil. Como equilibrar risco e segurança? Né, quem souber. Eu acho que a palavra empreender não existe sem a palavra arriscar. E eu já ia dizer que não existe com segurança. Sim, tem a questão da responsabilidade, né? Que é o quê? Você é pai de família, né? Até que ponto você pode ir com esse risco, né? Isso vai prejudicar meus filhos, vai prejudicar minha família. Se não vai, se joga, né? Aposta no que você ama, no que você gosta de fazer. Eu fiz isso, deu certo, como eu disse. Acertar de primeira não é uma coisa que acontece sempre. Uhum. Veja se você tem a oportunidade de fazer isso. A gente vê na internet muita gente aconselhando. Vai empreender, deixa de CLT, assim. A que ponto isso é plausível, né? Uhum. Se essa pessoa pode fazer isso, ela tem que sustentar, ela tem filho, né? Assim, ela pode perder esse tempo, ela pode se arriscar. Então, empreender é um pouco de ter essa oportunidade, né? De conseguir fazer isso e se arriscar mesmo, na minha opinião. Né? E estudar. Exato. E estudar, porque, assim, como eu falei, né? Empreender e segurança estão diametralmente opostos ali. Mas precisa estudar, porque, como o Afonso falou, se você tem um propósito, você tem um sonho e quer ir atrás, vá, mas estude bastante para saber se seu produto realmente é um produto que é necessário para a comunidade ou se é um produto que você acha necessário e não a comunidade. Então, como você vai vender, para quem você vai vender, a forma, tudo tem que estar muito bem estruturado para que seja bem mais fácil de acertar de primeira. Afonso e Lieb estão falando aqui diversas vezes estudar, conhecimento, né? Então, eu que sou professora, fico super feliz em ouvir isso, né? Porque, ó, gente, não sou eu professora que estou falando, né? São empresários, são empreendedores da área que estão na mesma tecla, falando que o caminho é realmente obter conhecimentos. Estou muito feliz com essas falas que nós estamos. De várias fontes, né? De várias fontes. Aí você não acredita se não quiser. Não é uma bolha, é uma bolha? Não é uma bolha. Eu acho que a internet hoje ela é democrática, né? Antigamente você só conseguia empreender quem tinha investimento dos pais, ou então recebia uma herança. Hoje em dia você abre uma empresa online em 5 minutos, num portal do empreendedor, um MEI da vida, e você tem um CNPJ e você começa a empreender daí, né? Quem é o empreendedor que vai dar certo? É o que resolve problemas, né?
o negócio ele tem que resolver um problema, seja na alimentação, seja com uma rede social, seja qualquer... Assim, você resolve um problema de alguém, pronto, então venda essa solução. E outra, você deixa um problema se você deixar de existir? Eu adoro essa pergunta. Como é a pergunta? Eu fiquei intrigada agora com essa pergunta. Porque muita gente fala da parte do você resolver um problema, né? Mas será se você deixa um problema se você deixar de existir? Por exemplo, se a post deixar de existir hoje, o que é que vai acontecer com os usuários? Se a Quinta do Caranguejo deixar de existir hoje, o que é que vai acontecer com os clientes? Se a inteligência artificial deixar de existir hoje, o que é que a gente vai fazer? Então, eu usaria muito esses dois lados, né? O que você resolve e o que você promove se deixar de existir. Que seria basicamente uma releitura de um impacto que a sua empresa, seu negócio, a sua inovação está propondo. Exato. Né? Que é o que se chama de must have, né? Uhum. Que é muito difícil essa resposta. Gente, a gente tá indo fundo, né? Vamos com calma. Para a gente finalizar esse bloco, né, eu queria, assim, de uma maneira breve, né, que vocês falassem quais são os erros, né, os erros mais comuns que os empreendedores digitais cometem quando estão iniciando. Eu acho que o principal erro é mudar o jogo toda hora. Eu concordo, era exatamente o que eu ia dizer. Você começa aqui, tem até alguns memes da internet, né? Bota de R$10 no tráfego pago, senão não tá lá trazendo lead, né? Não tá funcionando, aí já muda, entendeu? Então, assim, marketing e o marketing digital como um todo, que é a nossa área de atuação, é teste, né? Quem dizer que tem uma ciência, uma fórmula exata, tá mentindo. É necessário que você faça o investimento, mesmo que seja pouco, teste, tenha paciência, teste de novo até você conseguir. Assim, muitas vezes a gente está com a ideia errada ou um projeto que a gente acredita ali com a convicção que é bom. Mas será que você perguntou para as pessoas se realmente está bacana? Isso está funcionando, né? Nem sempre o que a gente idealiza é a realidade. Né? E muitas vezes o que você se propõe a fazer, o cliente está buscando, está usando de outra forma. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, o YouTube começou com outro propósito, não era para ser uma rede de pesquisa de vídeos, né? Uhum. Ele começou com o propósito de ser mini vídeos para encontros de casais, se eu não me engano. E aí ele acabou descobrindo que, na verdade, as pessoas usavam de outra forma. Então, eu concordo totalmente que precisa testar. E o digital, ele dá a sensação de ser tudo muito rápido e fácil, e não é. A gente precisa persistir, a gente precisa conhecer, a gente precisa testar e não achar que é uma receita mágica de bolo que botou no forno e deu certo. Escutar os usuários, né? Os clientes em si, né? Para poder moldar um negócio. Né? Como a gente estava até conversando, né? Os haters não são ruins. São se eles não falarem, porque se todo mundo elogia eles seu produto, alguma coisa está errada. Eles encontram falhas. Então, assim, só para a gente simplificar, né? Os erros que os principais empreendedores cometem no primeiro momento, não confiar na sua ideia, e no segundo momento, se aficionar pela sua ideia. Tem que ter um equilíbrio, então. Né? Porque no primeiro momento eu posso querer ficar pivotando, né? Mudando de ideia a todo momento, isso não é legal. Mas também eu não posso ser aquela pessoa que sou viciada na minha ideia e não vou abrir mão dela a nenhum custo. Não é apegado, né? Tem que ser um meio termo, né? Se você ficar cego, né, as pessoas estão te dizendo, né? Olha, ninguém vai te motivar, né? Esse é um ponto cabal, nem sua mãe, nem sua esposa, ninguém vai te motivar. Isso aí eu assino 10 vezes se quiser. A questão é o cliente, né? O cliente, ele quer aquilo, as pessoas estão querendo comprar aquilo de você e o principal, tem que saber vender. Eu posso ter a melhor ideia do mundo aqui. Se eu não tiver, né, a habilidade de apresentar e vender, não adianta. Você pode ser Albert Einstein, se não conseguir vender a ideia que eu sou um cientista, que eu tenho uma fórmula mágica aqui da matemática, não adianta. Tem que criar a persona, né? Exatamente. Olha aí, pessoal, criar a persona. Pessoal, vocês sabem que nesse curso, para eles receberem o certificado deles, eles têm que entregar duas coisas, né? Duas ferramentas, que é o Lean Canvas e o Canvas Persona. Né? Tá ajustado dessas duas ferramentas, né? Dá show. Então, pessoal, não deixe de entregar, porque tá vendo os especialistas aqui estão dizendo que o primeiro passo e fundamental é a construção da persona.
Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Eu disse que ia ser a última, mas aqui a gente tem algumas perguntas interessantes. Né? O Davi está falando, né? Marcos Davi, como os empreendedores podem utilizar as novas tecnologias para inovar e aumentar a competitividade dos seus negócios no mercado atual? Acho que já foi meio que respondida, né? Mas se quiserem falar Eu alguma acho coisa. que, como ela falou, né, é um caminho sem volta. Você não pode deixar de usar. Uhum. Quando eu falo isso, estou falando das inteligências artificiais, né? Por exemplo, na Post a gente usa para codar os códigos, encontrar bugs, né, que são falhas no código e tentar descobrir alguma falha ou criar algo mais inovador. Se eu não usar, o meu concorrente ele está usando. Então, a gente precisa se atualizar e implantar de alguma maneira, né? Tanto é que a gente vê várias empresas também justificando demissões porque por conta da IA, às vezes nem é. Né? Mas no dia a dia, né, ela é um fato, não é algo que você vai dizer, eu sou contra isso. Você vai ficar para trás, literalmente. Né? Ok. Então, pessoal, vamos para o nosso terceiro e último bloco da noite de hoje. A coisa está muito boa, mas a gente tem que ir para casa também, né? E esse terceiro bloco a gente vai falar sobre dicas práticas para quem quer começar. Né? Então, eu vou fazer aqui, primeiramente, uma pergunta geral, né, para os dois. Se vocês tivessem começado hoje, do zero, quais os 3 passos, pode ser 3, pode ser 2, tá? Vocês seguiriam para começar o empreendedorismo no meio digital? Obrigada. A primeira coisa que eu faria seria estudar comunidade. Eu estudaria minha comunidade, a persona, eu veria com quem eu conversaria, porque se eu entendo minha persona, se eu entendo minha comunidade, eu entendo se meu produto está apto para ela, onde que eu vou encontrá-la, como que eu vou vender para ela, que linguagem eu vou ter que ter. Então, a primeira coisa que eu faria seria a geração de comunidade. Em seguida, eu veria a questão do produto must-have, como a gente comentou, né? Se o produto é mesmo o que... Ele resolve um problema, mas é o problema principal que aquela pessoa está tendo. E, em terceiro lugar, aí eu aplicaria as regras do plano de mercado, né? Validaria com um pouquinho, que é o que a gente sempre faz. Valida com um pouquinho, deu certo, vai aumentando, vai escalando, vai escalando. Não deu, passa para o próximo, mesmo no mesmo produto que a gente estava falando aqui, que não é para ficar pulando. Nesse caso é de anúncio, por exemplo. Valida o anúncio, deu certo, não deu, faz um novo anúncio até achar a dor daquela pessoa. Eu acho que seria isso. Porque tem muita gente que faz um ou 2 anúncios e o produto não tá funcionando. Né? Então, na verdade, o problema não é o produto, mas a forma de comunicação que ele está utilizando. Né? Exatamente. Não, vamos falar um pouco do TikTok, né? No TikTok, geralmente são 6 vídeos por dia. Vamos botar 6 vezes 20, dá 120 aí. 120 para sair 2 validados. Então, realmente, os testes têm que ser muito agressivos. Não agressivos de quantidade de verba, né? Mas agressivos de quantidade de testes mesmo. Testes. Você falou 3 passos, vou falar 4, tá? Eita, tá ótimo. Primeiro, eu escolheria algo que eu amo fazer. Certo, que ama fazer. Tá. Que aí vem o propósito. Você vai conseguir a energia suficiente para aguentar até o final. Segundo, criaria um produto ou um serviço de nicho principal, que é o que está em alta, né? Observaria o mercado para entender qual é a necessidade atual que ninguém está enxergando. Sim. Terceiro, faria um bom curso de vendas, ser um bom vendedor. E quarto, faria tráfego pago dos principais plataformas, inclusive a Post. Principalmente a Post. Principalmente a Post. Nesses quatro aí, excelente. você sai do canto, não tem jeito. Excelente. Liebe, como o empreendedor pode usar a sua própria história e a sua própria identidade cultural para se diferenciar dessa massa de pessoas que a gente tem hoje, tudo parecidas aí no meio digital? Pronto. A gente até falou, né, que nada se cria, tudo se copia, mas história não dá para copiar. A história é algo único, a história é intrínseco do ser. E história gera conexão, né? Ela encanta. Ela, como ele falou sobre vendas, a venda o tempo todo, todas as técnicas, Bunch, Spin, AIDA, elas todas são feitas para gerar conexão.
E a que mais gera conexão é a história. Principalmente história pessoal, né? Você contar a sua Exato. história. Tem estudos que mostram que se você contar a sua história para alguém, você acabou de conhecer e você conta a sua história, essa pessoa inconscientemente já vai te defender perante outras que ela não conhece. Então, história ela gera essa confiança, né? E para vender você tem que confiar, mesmo que confiar de que o produto vai chegar até você. Então, eu acho que seria isso. Eu respondi? Eu tenho certeza que Posso respondeu. fazer até uma observação em relação à questão de contar a história. Por que aquele programa do Chaves era tão, e até hoje faz tanto sucesso? As pessoas veem reciprocidade. Sim. Então, se você conta a sua história e a pessoa em algum momento vê reciprocidade nisso, ela gera conexão. Ali a venda já está feita. Né? Então, o que você ofertar depois, você usando isso para o bom sentido, né? Que são os gatilhos, aí você consegue ter resultados. Né? Acho que no próximo episódio a gente tem que falar só sobre técnicas de venda, que deixa um gostinho a mais aí. Achei bacana essa temática. Mas vamos para a pergunta direcionada ao Afonso, né? Afonso, quais as ferramentas ou tecnologias você considera indispensáveis para começar com baixo custo e alto impacto? Isso aí é desafio. Baixo custo, alto impacto. Mas tem um outro parâmetro que eu colocaria aí, que é o tempo. Que dá para fazer com baixo custo, alto impacto, mas precisa de tempo, que é a parte do tráfego orgânico. Você não precisa de dinheiro para fazer isso. Precisa ter um portal, um site, um blog, você começar a criar conteúdo. Tem o YouTube aí para você começar a fazer vídeo, né? A gente também tem um canal no YouTube, que é a Função Alcântara. Acho que é 9 anos já, Rebeca, de YouTube que a gente faz. Muito conteúdo lá, ensinando tudo que a gente está falando aqui. E titim por titim, passo a passo, né? Então, essas ferramentas estão disponíveis e de graça, né? Cabe você se empenhar, tirar o tempo para... Assim, até hoje eu ainda faço vídeo para o YouTube. Toda semana eu lanço 2 vídeos para o YouTube. Porque eu gosto de fazer isso. E você acha que essa foi uma estratégia de Não, longo prazo, de baixo custo, que te impulsionou? Sem dúvida, o YouTube fez o que eu estou fazendo aqui hoje, que é falar. Eu era uma pessoa totalmente introvertida. Completamente. Não acredito. Completamente, eu nem falava direito. E o total. Então, estão soprando ali dos bastidores, que era mesmo, viu? Ele tá mentindo. Não sabia falar. O YouTube foi que fez eu ser vendedor, né? No sentido de se comunicar, se expressar, né? E se você pegar o primeiro vídeo lá do canal, e o que eu faço agora é completamente diferente. Eu era um robô, literalmente falando, né? Sempre você vai evoluindo, afiando o machado, né? Você vai evoluindo, afiando o machado. E o YouTube, ele tem esse poder. A partir do momento que você começa a gravar vídeos para a internet, isso é uma maneira... a gente vê muita gente também publicando conteúdo em rede social, e quando você publica, aquele vídeo ele já sai vencido. Por quê? O low feed acabou. O YouTube é ad eterno, né? Então, você publica um vídeo, a pessoa vai fazer em algum momento uma busca e vai encontrar o teu conteúdo. Eu saquei isso muito rápido, né? Então, a gente fazia o que com as outras redes sociais? A gente tirava uma fatia daquele conteúdo, que era o massivo no YouTube, e fazia os que a gente chama de nuggets, né? Que são os cortes para as outras redes, que aí você consegue ter isso sem perder esse empenho, né? Então, plantar conteúdo na internet, que a gente chama de tráfego orgânico, né? Traz resultados, só que isso leva tempo, né? Você precisa ter pelo menos de 1 a 2 anos para começar a colher esses frutos aí. E você não precisa botar um centavo de tráfego pago, é só empenho mesmo. Excelente. Enquanto a tendência do marketing digital é falar de tráfego pago, a gente está aqui numa live falando do movimento contrário, do passado, Sim. Da cultura, do tráfego orgânico. Se não fosse o orgânico, eu já tinha fechado as portas, certeza. Porque o tráfego pago, ele exige que você faça investimento, né? Então, no começo, eu não tinha essa grana para ficar aportando toda hora, testando, assim. E aí, como é que vai ser isso? Qual é o outro caminho? O caminho que eu tive e que me trouxe resultado foi o orgânico, com o blog, com o YouTube. E isso ainda funciona muito bem. Aí, pessoal. E uma coisa que é interessante no orgânico é que ele é um tráfego de intenção, né? Porque o tráfego pago é um tráfego de curioso. Você tá rolando o vídeo, tá passando ali e pá, gostei, vou ver. O tráfego orgânico não, ele é de intenção. A pessoa já vai a venda quase feita. Né? Ela já vai pesquisando sobre aquilo ali. Você só tem que aparecer para ela. Eu sou suspeita a falar porque o tráfego orgânico é meu xodó. De todos,
É o que eu sou apaixonada. Bacana, né? Então fica até, né, uma centelha de esperança para nossos alunos que estão ouvindo, que vão ouvir a gente no futuro, porque esse vídeo vai ficar salvo nos nossos canais, né? De que eu não tenho dinheiro para investir agora. É Não possível não trabalhar precisa. no orgânico. Né? Trabalhe com o que tu tem, com o celular que você tem, com a luz que você tem, e vai comprando. Aquela ali começou só com o celularzinho dela. Ela já tem as câmeras melhor do que eu. Como é o nome? Eu esqueci. É a Rebeca. Rebeca, Né? gente, é da Poxa, ela Eu tá ali, chamo só ela acompanhando a porque ela gente. tem os equipamentos melhor do que eu, mas quando ela começou, foi com nada. Então ela começou com essa parte de audiovisual e foi evoluindo o processo. Tanto é que hoje em dia ela me acompanha para fazer vídeo, né? Esse tipo de coisa, porque ela tem melhor do que eu. Assim, em algum momento ela começou. Não caiu da nuvem, né? Uhum. Então, comece com o que você tem mesmo. E lembrando que também tem a opção de textos, né? Por exemplo, quem gosta muito de escrever, agora não é mais o SEO, né? O GEO, que é focado nas IAs. Então, as IAs, elas tiram as respostas de algum lugar. E esse lugar é onde você pode estar. E é onde a gente se beneficiou muito bem agora, né? Porque as IAs indicam o nosso conteúdo. Exatamente. Então, agora Verdade. que a gente está então, as IAs valorizam essa questão do orgânico. Sim, muito. Porque eles têm que tirar o conteúdo de algum lugar. Então, quem plantou essa semente lá atrás, agora as IAs estão puxando nosso conteúdo e indicando isso, ó. Tu quer falar sobre tráfego pago, sobre Google Ads ou Meta Ads? O canal que fala é essa pessoa aqui. É verdade, porque eu fiz o teste, tá, gente? Eu pesquisei, preço de referência e saiu ele na IA, viu? Pronto, então, é exatamente isso daí. Excelente. Vamos aqui para o nosso chat novamente, né? O Paulo Cícero está falando, a posting é a inovação que volta ao passado, ao privilegiar postagens sem algoritmos. Justamente isso, né? Total. Aí a Mayara está comentando que no documentário de Lima das Redes fala exatamente que não há segurança, né? Que a gente falou da questão da segurança ao empreender, né? E o Marcos Davi está fazendo uma pergunta: como os empreendedores podem utilizar as novas tecnologias? Acho que essa aqui já foi, acho que ele botou novamente, né? Como os empreendedores podem utilizar as novas tecnologias para inovar e aumentar a competitividade nos seus negócios no mercado atual? Aí temos a pergunta do Pedro para a Posting. Ele está falando, a Posting já usou algum feedback de usuário para melhorar o aplicativo? Pronto. Esse aí é cabal. Quando a gente lançou em janeiro, que não foi nenhum lançamento, era meu aniversário, eu tinha colocado o site no ar, né? E aí, de repente, começou a sair na mídia, nos principais portais regionais, nacionais, e do dia para a noite, meu celular tocando aqui, várias pessoas me ligando, o que foi que aconteceu? Fiz alguma coisa errada. E eu me perguntando nesse dia, né? Eu acordei, sim, meu celular cheio de coisa. Naquele momento, a Post não estava preparada para matar hoje. Então, o foguete ele foi lançado, sem eu querer, essa é a realidade. A gente foi moldando as turbinas dele, botando combustível no caminho, ele subindo. Então, como é que a gente fez isso? A gente foi escutando o que as pessoas queriam, né? Então, no momento que a rede já tinha aquela base ali, o necessário, que era o feed, né? Os frames, que é como se fossem os stories, né? As pessoas foram pontuando, eu quero isso. A gente fazia uma pesquisa massiva, né? Quantas pessoas estão querendo essa questão? Eu quero as comunidades, agora que as comunidades possam postar também imagem. Antes era só tópicos, como era no Orkut. Então, a gente foi lá e botou também para poder publicar a imagem dentro das comunidades. Né? Então, esse processo ele foi evoluindo. Hoje, depois de 9 meses sem dormir, né? Trabalhando aí, quase um menino, né? Assim, uma quase gestação, 9 meses. A minha família, né? Deixando só tudo doido, calma, vai dar certo. Agora foi que a gente chegou na versão que a gente chama de 1.0, né? Que é onde está redondo e a partir dali você vai fazer pequenas atualizações. E aí você vai focar mais na parte de auxílio ao usuário. Por exemplo, hoje mesmo a gente lançou central de ajuda, onde o usuário pode ir lá tirar dúvida e tudo mais, né? Fora outras zilhares de coisas que você passa muito mais tempo fazendo, que é a parte de segurança da informação. Você passa muito mais tempo codando, programando a parte que está no back office do negócio, na parte de cibersegurança, do que provavelmente dito o que você está vendo ali na interface da rede social. Uhum. Então, esse processo ele é muito árduo e ele tem que ser feito. Né? É o que dá mais trabalho, na verdade. Excelente. Uma coisa interessante que você falou e que na trajetória da maioria dos nossos clientes também aconteceu isso. Dos clientes que têm produtos, né? Que a gente atende muito SaaS.
eles lançam sem estar perfeito, gente. Não precisa lançar perfeito, você precisa lançar. E aí o cliente diz o que é que ele quer de melhora, né? Isso, de melhoria. Exatamente. A Maiá, a Raquel, né? A Raquel Cavalcante está falando assim: que live necessária, gente. Parabéns pelo projeto. Fico muito feliz, Raquel, por esse comentário. E o Vox, né, tá falando como faz para entrar na Posting. Muito fácil. Vai na loja de aplicativo ou Android ou iOS, você baixa o aplicativo da Posting, ou se você quiser também, você pode entrar pelo computador, pelo tablet, posting.com. Busca aí no próprio Google também, na IA, para tentar entender, ó, tá aqui escrito, com 2 Os, Posting, e aí você baixa direto, deixa lá as 5 estrelinhas para ajudar, né? E comenta, e cria o seu perfil. E usa. E usa, né? E Importante. usa, é verdade. E a Maísa está perguntando qual é o canal no YouTube que a gente vai transmitir. Mas você pode entrar no canal do YouTube da CREAD, tá? Que é CREAD, tá? Canal da CREAD, que é um canal vinculado ao Instituto Federal do Ceará, o IFCE. Mas você também pode entrar no canal direto do nosso projeto, Jovens Empreendedores Digitais. Tá bom? Pesquisa aí no YouTube que você vai achar, certeza, a gente. Edra também falando muito que está gostando da nossa aula. A Larissa está falando, embora eu ainda não estude marketing digital, tenho um propósito muito grande, empreender e transformar a minha paixão em algo significativo. Então, ela está super alinhada com o que a gente está falando, né? Total, ela já tem o principal. Que é o propósito. É o propósito. Sabe uma coisa interessante? Tem uma aula minha que algumas pessoas que são da área já me disseram para tirar essa aula e eu não tiro de jeito nenhum. Que eu tenho uma aula que é só sobre propósito e proposta, a diferença entre os dois. E aí eu faço com os alunos, eu chego, olha, pega uma cartolina. Já dá para dar o nome do curso. 2 P's. 2 P's do marketing. E o propósito. Aí eu falo, peguem uma cartolina, uma folha, o que for, coloquem na frente de onde vocês trabalham, coloquem um motivo pelo qual vocês querem fazer aquilo e pelo qual vocês querem que dê certo, onde vocês vão se encontrar daqui a tantos anos, e nos momentos piores, assim, quando você não quiser levantar para trabalhar, olha para esse papel, que aí você lembra do propósito e continua. Aí toda aula eu falo isso, sempre saem as pessoas emocionadas, e aí eu sei que eu tô no meu propósito também, que é de gerar a oportunidade e a liberdade para todas as pessoas. E por que as pessoas pedem para tu tirar essa aula maravilhosa? Porque dizem que não tem a ver com conteúdo. Dizem que não tem a ver com conteúdo de marketing, mas, gente... Método 2P. Método 2P. Tá. Vou aproveitar nosso momento de sucesso, dar um alô aí para minha amiga Jace Brasil, que adora falar de lei da atração. Ela fala de atração, tem um pouquinho disso aí, tipo né? o quadro dos sonhos, né? Lei da atração. Então, Larissa, parabéns, né? Continue, você já está totalmente alinhado aqui com nossos especialistas, né? Estão colocando como a ponte para o sucesso no empreendedorismo digital. E o Raul, você já falou que acabou de criar a conta dele, viu? Já vai todo mundo se seguir, não, como é o nome? Aliar. Todo mundo se aliando, adorei o nome, né? Somos aliados. Então, pessoal, para a gente conduzir aí já o fechamento, o encerramento da nossa live, da nossa mesa cast, um momento maravilhoso, né, inaugurando aí esse quadro, como eu falei para vocês, vai se repetir, né, todo mês, mais ou menos ali, não precisar de um mês exato, a gente vai lançar um novo episódio com os 2 novos especialistas ou empreendedores na área, tá? Enfim, então fiquem ligados aí, acompanhando. Vou, para finalizar, né, pedir para que cada convidado aqui compartilhe, né, uma frase, um conselho final para essa galera aí que quer empreender no meio digital. Agora pode começar. Vamos lá. Eu acho que essa frase eu sempre falo no final de todos os podcasts que eu vou. Já é meio cabal, assim, carimbado. Eu vou fazer uma tatuagem depois disso. Eu acho que você tem que ter o propósito, né? E a persistência. A persistência é quando ninguém te apoia, de fato, nem familiar, nem ninguém, e tá tudo certo. Sempre vai ser assim. Quando você tem um sonho, o sonho é seu. Você tem que seguir ele, né? Então, você tendo isso daí já é o principal. Não tenho nenhum sonho. Tem, em algum momento você gosta de alguma coisa. Não existe um ser humano nessa terra que não tenha um sonho. Né? Se não tiver, tem alguma coisa errada aí.
Mas, no geral, é ter esse sonho, né? Esse propósito muito forte e persistir. Agora, quando eu falo persistir, não é persistir no errado. O que é o errado? É aquilo que os outros não querem comprar. E tá tudo certo. É entender que existe um mercado, existe as pessoas que vão pagar para sustentar aquele seu sonho, como a gente está aqui no processo da Post, né? A gente fez um lançamento da rede social, é um sonho de conectar as pessoas, ter uma rede social brasileira que a gente está alcançando, mas eu preciso o quê? Vender para isso continuar. Não tem como uma coisa dessa magnitude continuar sem ter, por exemplo, a publicidade. E é justamente nesse processo, nessa virada de chave, apesar do processo estar consolidado, que a gente está, né? Foi feito o quê? O mais difícil, né? Agora a gente precisa fazer todo o processo que as outras redes sociais passaram, como o Instagram, como o X, o Facebook, que nesse início dos primeiros 2 anos é fazer essas rodadas de investimento. Sem isso, esse tipo de projeto, ele não funciona, a conta não fecha, né? Então, é exatamente isso. Você precisa ter um sonho, né, bem definido e fazer isso virar um propósito e você ter a persistência. Excelente, Liebe. Eu já... O que eu gosto sempre de falar é confie e gere confiança, que parte um pouco do que ele falou também, né? Confie que vai dar certo, porque vai, se você confiar já está meio caminho andado, e gere confiança, porque a venda, as rodadas de investimento, o que você precisa para gerar alguma conversão é a confiança. Então, confie e gere confiança. Focando nisso, dá Excelente. certo. Então, pessoal, agradecer formalmente, né, em nome do Instituto Federal e do projeto Jovens Empreendedores Digitais, a presença desses 2 convidados, Afonso Alcântara, né, e Ana Liebe, e dizer para vocês que a gente se sente muito honrado em ter pessoas como eles, né, Afonso que está com um projeto assim altamente pioneiro, né, altamente inovador, ousado, né, e a gente, todo mundo aqui eu sei que está torcendo para que a mídia social dele aqui seja a nova grande mídia social, né, com esse tráfico orgânico, com essa, né, essa questão do resgate da cultura, da identidade e furar essas bolhas, né, então... olha só, já fiz vários podcasts, sem dúvida esse que foi um dos melhores que já fiz. Oh, que coisa boa! Sério. Excelente, ficamos muito felizes com isso. Espero que nossos alunos e nossos, né, os outros usuários também tenham gostado. E a Liebe, né, essa pessoa maravilhosa que fala de gastronomia de uma maneira leve, que todo mundo, que mesmo que não seja da gastronomia, super se interessa pelo conteúdo dela. Sigam ela no Instagram e na Posting, que ela já tem também um perfil lá. E muito obrigada por trazer essa questão da própria identidade, né? Resgatar a identidade do indivíduo para dentro do negócio, porque a gente vai perdendo ao longo que a gente vai tentando se mecanizar, se padronizar para tentar se encaixar no modelo de marketing digital, a gente vai perdendo a nossa identidade. Eu tenho certeza que muita gente aqui já deve ter tido essa leitura das redes sociais, né? Que é uma coisa que tira um pouco a nossa identidade. E a Liebe veio para dizer, não é assim, dá para fazer marketing digital, dá para fazer publicidade, está nesse meio com a sua cultura, com a sua identidade. Amei demais a presença de vocês aqui hoje, né? E o agradecimento final vai para vocês, né, que estão assistindo, e pedir mais uma vez que vocês sigam os arrobas, né, no Instagram, jovemempreendedores.digitais. A gente já tem também, acabou de ser feito, o nosso perfil lá na Posting. Praticamente eu briguei, mas... Foi não. A gente, por que a gente não faz, né, também o nosso perfil na Posting? Então, nós já temos, então, quem já criou a conta na Posting, segue também, é o mesmo arroba, jovensempreendedores.digitais, tá? O arroba da Liebe é arroba Ana Liebe, com Liy no final, certinho, Liebe? JE Digitais. O nosso arroba, estão me cochichando aqui na produção, que o arroba da Posting é? JE Digitais, tudo junto, né? Não é o mesmo, perdão. JE Digitais, é o nosso arroba lá na Posting, tá? JE Digitais. E o arroba do Afonso, que é o arroba da Posting, né? É arroba Afonso, porque ele é o membro número 1. Então, é bem simples, arroba Afonso, você vai encontrar eles, né? Não acredito que eu nem fui só uma observação. O membro número 1 foi o porteiro lá do meu prédio.
Que legal! Como assim? Olha, cara, testa aí, eu acabei de criar uma rede social, aí do que é isso? O que é isso? O homem não sabia, eu quero ver só. Eu não tinha criado nenhum perfil ainda, tava só no back-office do código ainda. E foi um porteiro lá do nosso prédio. Como é o nome do porteiro? É o Josimar. Ainda tem o arroba dele. Ainda tem. Sigam o arroba Josimar também, tá? Vamos fazer Josimar. Olha, daqui a 10 anos tem que fazer um post, uma campanha. O quadro do Josimar lá na empresa, Josimar, a empresa bem grande, aí o quadro do Josimar. Quem é esse homem? É o nosso primeiro usuário. Ele virou o nosso panfleteiro. Ele folga de assim, dia não, então ele faz panfletagem, dá post todo canto. É fã total. Arroba Josimar. Se tiver comunidade, né? Gostamos do Josimar. Né? E para finalizar, convidamos vocês, né, para assistirem o nosso próximo episódio daqui a um mês. E é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez. Tchau. Tenha uma boa noite.